Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Essa vai ser a leitura para todo mundo que tem ascendente no signo de Peixes. Eu vou explicar rapidinho por que é uma leitura para os ascendentes em Peixes. Eu acredito que leituras baseadas no ascendente dão leituras um pouco mais específicas, porque é a partir do ascendente que nós sabemos mais ou menos aonde se localiza os outros 11 signos referentes às casas, as 12 casas do mapa astral. Daí o ascendente é sempre a primeira casa. E aí assim os signos seguem sucessivamente falando. Então vocês provavelmente têm Áries na casa 2. Touro na 3, Gêmeos na 4 e assim vai indo. E também o ascendente ele fala da parte mais consciente da nossa identidade, aquilo que a gente escolhe ser, aquilo que a gente escolhe fazer. É mais ou menos como se a gente pudesse escolher um carro que se movesse pela vida. Seria o ascendente, essa escolha mais consciente de como agir, do que fazer. O ascendente também pode falar um pouco do nosso corpo, de como a gente aparenta ser para as pessoas. Ao mesmo tempo que daí essa leitura pode estar falando se as decisões recentes de vocês estão acertadas, né? Porque são decisões conscientes de vocês. E aí também poder avisar vocês de coisas que vocês não estão percebendo, tá bom? Piscianes, eu preciso, antes de começar a leitura, eu vou avisar que para mim o ascendente em Peixes, eu acho que é o ascendente que mais me cerca. Eu conheço várias pessoas com ascendente em Peixes e eu preciso dizer para vocês que vocês são os mais diferentões, no sentido de que geralmente um ascendente em Peixes não tem nada a ver com o outro e eu acho isso uma loucura. Vocês são muito diferentões. Vocês não são só diferentões no sentido de que geralmente Peixes é relacionado assim, tipo, pessoal meio maluco beleza. Eu acho que vocês não são maluco beleza, vocês são muito diferentes mesmo, sabe? Inclusive diferentes entre si. As 3 primeiras cartas que vieram foram o Enforcado, que nesse tarô é a Bela Adormecida. E aí depois o 4 de Paus. E aí depois o 4 de Espadas. E aí depois aqui embaixo Rei de Ouros, a Imperatriz 6 de Ouros. O Enforcado realmente é uma... Essas duas cartas são muito diferentes entre si em termos de vibração, em termos de energia. E o Enforcado eu acho que casaria melhor se ficasse aqui no meio, tá? Porque o 4 de Paus, ele representa uma vitória. E aí é o segundo estágio da vitória. Não é a primeira vitória que vocês tiveram, já é a segunda, frente a alguma coisa que vocês tiveram coragem de fazer, sabe? No sentido de que geralmente o naipe de Paus, ele tá relacionado a alguma coisa que tá muito conectada à nossa vontade de viver, ao nosso desejo. E aí, às vezes, aquilo que a gente deseja fazer com a nossa vida, e aí, de certa forma, é falando mais em termos profissionais, mas eu acho que a questão dos relacionamentos amorosos vem quase que a reboque. Esse desejo, geralmente, ele nos aponta para questões nas quais nós temos medo de enfrentar ou medo de fazer. Geralmente, o naipe de Paus, ele tá falando da jornada do herói, né? E aí, esse momento do 4 é o segundo grande momento de vitória naquilo que a gente inventou de fazer. E quando a gente começou a fazer aquilo, a gente não tinha nenhum tipo de confirmação de que aquilo ali daria certo. Mas mesmo assim, a gente teve força o suficiente pra encarar, mais ou menos. É quase que um momento de louco, sabe? Tipo, se jogar no precipício e começar uma nova jornada, mesmo sem saber no que ia dar, tá? Pra vocês, eu acho que, de certa forma, essa vitória, mesmo que seja a segunda ela já vem
ela vem de um longo esforço, tá? Porque daí o 4 de espadas, que é bem diferente do 4 de paus, o 4 de espadas ele fala de um momento de parada. Essa carta aqui é muito... eu acho que a imagem dela nesse tarô é muito ruim, tá? Porque eu acho que é quase que é um lobo que tá todo preso e aí com uma faca na boca, uma imagem muito ruim. Mas, e aí me parece que tá falando de dor, parece que tá falando de problema, né? Mas o 4 de espadas geralmente é uma parada. E aí justamente assim, pra pensar, pra colocar a cabeça no lugar. Não é necessariamente uma parada, porque tá com muita dor, tá com muito peso, tá com muito problema, sabe? Mas é um estado também que a pessoa meio que não faz nada, sabe? É uma parada com a possibilidade de colocar a cabeça no lugar, sim. Mas aí pode ser só uma parada por parar, sabe? Tipo, eu não vou fazer nada por enquanto, porque daí se eu não fizer nada não vai dar problema. Eu acho que no caso de vocês mais ou menos intercalam momentos de muita atividade e vitória, quase que como assim, toda vez que vocês focam numa missão, quase, vocês conseguem terminar ela excedendo as expectativas e é quase que um espanto para vocês, que vocês estão recebendo tantos elogios, né? Ou é quase que um espanto que a coisa tenha dado certo. Ao mesmo tempo que isso também é intercalado com momentos de parada. Não tô fazendo nada. Eu acho que eu não tô nem vendo Netflix e ficando de boas, sabe? É mais assim, nada pelo nada mesmo. E aí a energia do enforcado, eu acho que assim, ó, é quase que como se todo momento de vitória colocasse vocês numa situação de opa, quase que de alerta, quase que também sentindo, não, tá dando certo, mas logo depois vai dar uma catástrofe e vai dar tudo errado, sabe? Vocês se colocam nessa posição de sacrifício, porque o enforcado é muito isso, é se colocar, ou estar se sentindo sacrificado por alguma coisa. Mas especialmente, o enforcado também fala um pouco das consequências dos nossos próprios atos, tá? Então, esse sacrifício, ele não é, por exemplo, não é por energias externas, sabe? Não são pessoas que nos obrigam a gente a se sacrificar por um bem maior, não. Vocês entendem que porque vocês fizeram X antes, então vocês têm que sacrificar agora. A questão daí dessas 3 primeiras cartas, gente, é que eu acho que isso é muito uma sensação interna, tá? Porque tecnicamente vocês não têm aqui um motivo pelo qual vocês precisem se sacrificar. No sentido de que essa questão, assim, esse motivo pelo qual vocês fizeram no passado, pelo qual vocês têm que se sacrificar agora, isso não conta mais, mas vocês ainda estão mais ou menos operando na mesma lógica, sabe? Apesar das coisas já terem mudado profundamente. Porque com o Rei de Ouros, a Imperatriz e o 6 de Ouros, tem muita ambição na vida de vocês, no sentido de que vocês estão, assim, no momento super ambiciosos, vocês estão também trabalhando demais, e com o retorno financeiro não é uma coisa em vão, inclusive pelo Rei de Ouros, vocês também estão trabalhando por uma estrutura financeira que vocês querem ter no futuro. Eu acho essa carta linda, porque é uma grande árvore em cima de um casco de tartaruga. E aí percebe que essa árvore é extremamente enraizada nesse casco, ou seja, é uma estrutura para durar uma vida toda. Então vocês não estão trabalhando em vão, né? Vocês meio que estão trabalhando demais, e tá tudo bem trabalhar demais às vezes, mas vocês estão trabalhando demais, olha, para ter muito dinheiro e viver pelo resto da vida na sombra. É mais ou menos isso, tá? E aí com o 6 de Ouros também,
vocês também estão recebendo ajudas, sejam de outras pessoas ou talvez até, às vezes, ajudas aleatórias, como se elas estivessem caindo do universo, tá? Então eu vou tirar mais algumas cartas para tentar clarificar mais o enforcado, porque vocês não têm motivo daí para estar passando daí por esses momentos esporádicos de parada, sabe? Talvez uma outra possibilidade daí é que a ambição de vocês seja tão grande, e aí quando vocês fazem alguma coisa, a coisa começa a dar certo, e aí também quando vocês estão seguindo de verdade o grande desejo de vocês, daquilo que vocês deveriam estar fazendo, a ajuda aparece mesmo que brotando do chão, isso também pode dar medo, sabe? Do tipo... Com vocês eu tenho uma sensação de tipo... de vocês estarem pensando, nossa, isso não pode estar acontecendo. Toda vez que vocês têm uma vitória, é mais ou menos assim, tá, mas... Qual é o pulo do gato, sabe? A minha mãe tem... Me lembrei de uma expressão que a minha mãe vive dizendo para falar dessa ideia da expectativa que a gente sempre tem de que vem alguma coisa errada aí, né? Que ela fala assim, atrás da bola sempre vem uma criança. Então, assim, vocês meio que estão jogando o jogo, vocês estão tocando a bola, sabe? E aí vocês estão esperando a criança vir, só que a criança não tá aparecendo, sabe? As de paus, pajem de ouros, 2 de espadas. Gente, não tem... Esse as de paus é interessante porque daí ele tá remontando a uma lógica de uma tradição que eu acho que é chinesa, porque esse as de paus, que daí é o naipe de paus, casualmente esse tarô, o autor desse tarô escolheu representar ele por um pincel de escrever ideograma, né, de escrever ideogramas chineses. E aí tem mais ou menos uma ideia de uma tradição de que determinadas formas de fazer os ideogramas, tanto chineses quanto japoneses, o Japão tem muito também dessa tradição, de fazer um tipo de ritual artístico para produzir essa escrita. Então, ao mesmo tempo que vocês estão produzindo algo criativo, que é o que está levando vocês às vitórias e que também é base da nova estruturação material com a qual vocês querem viver, além disso, vocês também estão contando a história da vida de vocês de maneira criativa. Então é muito potente. E aí, às vezes, potência demais pode também assustar, tá, gente? O 2 de espadas também é uma outra carta que representa, de certa forma, a parada, sabe? Daí no sentido de não querer enfrentar alguma coisa, sabe? De não querer lidar com alguma situação. Porém, eu não acho que a situação... eu não acho que nesse momento, Piscianes, vocês tenham algum problema importante acontecendo. Talvez, e aí é mais assim, na simbologia dessa carta aqui. Porque o 6, quer dizer, o pajem de ouros, nesse tarô, ele tá contando uma história que eu acho que é da Islândia, se não me engano, no qual ele está falando, na realidade, de questões de saúde mental. Geralmente o pajem de ouros, no tarô mais tradicional, ele está falando de uma ideia que pode se transformar em um trabalho grande e que tem a tendência a nos trazer muito dinheiro, mas que a gente precisa proteger essa ideia no sentido de que a gente não pode contar essa ideia para outras pessoas. Porque daí a tendência do pajem é que no momento que você divide as suas ideias com alguém ou com as outras pessoas, isso meio que existe a possibilidade grande das outras pessoas tentarem minar essa ideia, no sentido de dizer que não vai dar certo, colocar problema, alguma coisa do gênero. Só que a história dessa carta, ela tá falando de uma personagem que tem... É uma personagem que tem a característica
característica não, ela tem o trabalho de trazer o sol para as comunidades. Depois de longos períodos de passar no gelo e na neve, essa personagem ela não chega a ser uma deusa, mas ela é filha de uma deusa. O trabalho dela é trazer o sol para as comunidades. E aí, num determinado momento, ela trouxe o sol para uma comunidade e aí resolveu viver junto com essa comunidade. No entanto, essa comunidade, com o tempo, começa a maltratar ela. Mas mais no sentido de maltratar a saúde mental dela. De trazer dúvidas, tratar mal, minar a confiança dela, a autoestima dela. E aí ela resolve fugir da comunidade. Só que aí, quando ela foge da comunidade, ela leva o sol junto com ela. E aí a comunidade depois de muito tempo, começa a sofrer muito, porque eles vivem meses daí num período não só de extremo frio e de muita neve, mas também sem sol nenhum, sem luz nenhuma. Essa comunidade daí, ela teve que intervir com a grande deusa, mãe dela, para pedir que a mãe convencesse a filha a trazer o sol de volta para eles. Com o tempo, a mãe consegue conversar com a filha concorda em levar o sol de novo para eles, porém, ela se recusa daí a voltar a viver naquela comunidade. E aí, toda vez que ela precisa levar o sol para aquela comunidade, ela fica, na realidade, na floresta, vivendo com os animais perto deles, perto da comunidade, mas não junto com a comunidade. Eu acho que isso é um recado importante para vocês, no sentido de que, em primeiro lugar, vocês são o sol. Tipo, oi, Grey's Anatomy. Sim. Lembro, tem um episódio, não? Não sei se vocês assistem Grey's Anatomy, mas uma das citações mais famosas desse seriado é a Cristina falando pra Meredith que ela é o sol. E que aí ela tem que parar de girar em torno do Derek, porque na realidade é ela o personagem principal da história e não ele. Vocês são os personagens principais da história de vocês. Eu acho que esse é o recado principal desse jogo, pessoal. Porque esses momentos de sacrifício, atualmente no qual vocês se colocam, é desnecessário. Mesmo. Vocês são os personagens principais da história de vocês. Vocês são o sol. E aí também, de certa forma, é saber que a preservação da saúde mental de vocês também vem em primeiro lugar. Tá bom, gente? Era essa leiturinha que eu tinha pra vocês, piscianes. Eu espero que tenha feito sentido. Eu espero que vocês tenham gostado. E até mais. Até a próxima leitura. Tchau, tchau.